Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 63 do Caderno Amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre visões da sociedade. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Aqui na fonte fala de autoridade e curandeirismo. Nada que nos agregue tanto aqui, né? E o enunciado pergunta, no texto, os dois pontos de vista apresentados. Então no texto vai ter uma pessoa falando uma coisa, outra falando outra, sobre o mesmo tema. Apresentados pela polícia e pelos advogados sobre as práticas populares de cura, ou seja, curandeirismo, se distanciam por apresentarem o quê? Muito bem. O que é um curandeiro? É um indivíduo que supostamente cura doenças com rezas, benzimentos, feitiçarias, sem um curso de habilitação. Não existe um curso de curandeirismo, por exemplo, com diploma, né, universidade. Não, é uma coisa mais tradicional assim, né? Então, lendo o texto, temos que, há pouco mais de um ano, o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, o doutor Alfredo Madureira, então esse é o policial, em pleno exercício de suas atribuições, entendeu tomar energéticas providências contra o curandeiro Breves, e depois das sucessivas queixas que recebera relativamente às curas praticadas pelo milagroso Esculápio. Esculápio é a mesma coisa que médico, tá? Concluiu as suas diligências policiais com a prisão de Breves. Essa prisão, porém, e as medidas tomadas contra a exploração da boa-fé, então o policial acreditava que o curandeiro estava explorando a boa-fé das pessoas, tiveram de cessar, porque apareceram os advogados do curandeiro Breves. Então o advogado foi lá e conseguiu soltar ele. Ou seja, o policial tinha uma visão negativa sobre o curandeirismo, e aí veio o advogado dele. Em nome da liberdade de profissão, e em nome da arte sobrenatural de curas com benzeduras e raminhos alecrim. E assim findar as perseguições ao benemérito Esculápio, que, de fronte erguida, ou seja, cabeça, testa erguida, continuou a sua carreira de triunfo, interrompida por um curto espaço de tempo. Então o policial foi lá, prendeu ele, porque acreditava que ele estava fazendo algo ilegal, estava se aproveitando da boa-fé das pessoas, e o advogado foi lá e tirou ele em nome da liberdade de profissão, de que tem que ser respeitado a sua cultura e tudo mais, tá bom? Então, como nós vimos, né, dois pontos de vista diferentes. E por que eles são diferentes? Letra A. Visões díspares, ou seja, diferentes, sobre o mesmo tipo de ofício, ou seja, trabalho. É exatamente isso aqui que acontece. Um tem uma visão sobre o curandeirismo e o outro tem uma visão diferente do curandeirismo. Letra A, nossa resposta correta. Letra B. Discursos laudatórios sobre a mesma ordem vigente. Laudatório seria algo louvável, ou seja, discursos louváveis sobre a mesma ordem, sobre a mesma coisa. Não é isso que acontece, é visões diferentes. Então não é essa a nossa resposta correta. Letra C. Regras sanitárias sobre a mesma atividade terapêutica. Não tem a ver aqui com sanitarismo, com higiene, não tem nada a ver com isso. Um acredita que o curandeirismo é errado e o outro acredita que o curandeirismo é certo. Então não tem a ver com regras sanitárias. Letra D. Registro certificado sobre o mesmo exercício médico. Como o curandeirismo é alguma coisa sem um curso de habilitação, sem diploma, sem nada, não tem a ver aqui com registro. Ele não cita, é ilegal porque não tem um diploma. Não, não é isso que acontece aqui no texto. Letra D também não é. E letra E. Regulamentos eugênicos sobre o mesmo fenômeno de cultura. O que seria eugenia? Eugenia a gente viu muito na época do nazismo, da tal da genética forte, é uma raça superior à outra. Mas aqui não está falando de lei, de regulamento eugênico, de uma coisa ser superior à outra em tal cultura. Não é isso que acontece. E simplesmente visões diferentes sobre a mesma profissão. Né? Então, letra A, nossa resposta correta.